Oi pessoal do Sinapse, tudo bem? Vamos lá, eu vou resolver com vocês esse exercício da Medicina Mandic 2018. Então ele fala assim: a tabela fornece dados sobre as entalpias padrão de formação de diferentes substâncias. Ele deu aqui pra gente 4 substâncias e o calor de formação de cada uma delas. Primeira coisa que a gente tem que pensar: todas as vezes que o exercício fornecer entalpia de formação ou calor de formação, para a gente conseguir calcular o ΔH de uma reação, a gente vai ter que usar entalpia final, ou seja, entalpia dos produtos, menos a entalpia inicial, que é a entalpia dos reagentes. Aí vamos ver o que ele fala. A massa de água que pode ser aquecida de 20 graus Celsius a 50 graus Celsius, com a energia liberada na combustão completa de 1 mol de metano, é de aproximadamente tantos quilogramas. O que a gente tem que ver? Se um exercício de termoquímica ele envolve variação de temperatura, ele deu aqui pra gente a temperatura inicial aí da água e a temperatura final, quer dizer que nesse exercício a gente vai ter que relacionar o quê? Vai ter que relacionar a formulazinha lá do Quimacete, ou seja, quantidade de calor em calorias é igual à massa da minha amostra, no caso ele quer saber aí qual é a massa de água, vezes o calor específico dessa amostra, calor específico da água, 1 caloria para cada grama por grau Celsius, vezes a variação de temperatura que eu tive aqui no meu sistema. O que a gente tem que ver? Para a gente poder usar essa fórmula e descobrir a massa de água que ele quer, eu tenho o calor específico da água, tenho a variação de temperatura, que eu fiz a variação, a temperatura final menos a inicial. Ainda falta a gente descobrir a quantidade de calor do nosso sistema, que é o quê? Como que eu vou descobrir esse quê? Através da variação de entalpia aí da nossa reação. Então, o que a gente tem que ver? Ele está falando que ele fez uma reação de combustão de 1 mol do metano e a energia liberada nessa reação, ele quer saber quanto conseguiu aquecer de água para variar de 20 a 50 graus Celsius. Primeira coisa que a gente tem que escrever: a reação de combustão do metano. Metano, meu combustível. Vou reagir com quem? Com o comburente, que é o O2. Como ele deu pra gente CO2, quer dizer que a nossa combustão ela é completa. Então, numa combustão completa, eu formo CO2 e água. Escrevi a reação. O que eu tenho que fazer? Balancear ela. Para cada 1 mol do metano, eu tenho 1 carbono, então eu formo 1 do CO2. 4 hidrogênios, eu vou formar 2 águas. Aqui, 2 oxigênios mais 2, eu tenho 4, então eu formo 2 mols de O2. Beleza. Tá balanceada a reação, o que a gente vai fazer? Calcular a entalpia dos reagentes e vou calcular a entalpia dos produtos. Depois que eu calculei a entalpia de cada um, a gente faz produto menos reagente, eu tenho o ΔH, aí eu consigo substituir aqui na fórmula. O que a gente tem? Nos reagentes, eu tenho o metano, que ele deu aqui pra gente, que o calor de formação é menos 75 kJ para cada mol de metano. Então, aqui como eu tenho 1 mol, vai ficar os menos 75. Agora, o O2, ele não é substância simples? Todas as vezes que a gente tem uma substância simples, a entalpia é 0. Então, aqui é 0. Nos nossos reagentes só ficou menos 75 quilojoules, não quilocalorias. Opa, aqui. Agora,
Nos produtos, o que a gente tem? CO2. Qual é a entalpia lá de formação do CO2? Menos 394 quilojoules aí por mol. Eu só tenho um, então vai ficar um só. Mas na água eu tenho 2 mols, então eu vou fazer 2 vezes menos 286 quilojoules. A hora que a gente soma tudo, a entalpia dos nossos produtos vai ficar igual a menos 966 quilojoules. O que eu vou fazer agora? Vou substituir na fórmula. Então, o nosso ΔH vai ser entalpia final, menos 966, menos a entalpia inicial, que é menos 75. Cuidado aqui com o sinal, isso vai ficar menos 966 mais 75, então o nosso ΔH, ele vai ficar menos 891 quilojoules por mol, certo? Achamos aí a variação de entalpia para essa reação. O que a gente tem? O calor liberado pela reação é o mesmo calor que foi absorvido pela água. Só que a gente tem um problema, porque para eu poder usar aquela quantidade de calor nessa fórmula, a gente teria que ter essa quantidade de calor em calorias. E aqui a nossa quantidade de calor está em quilojoules. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que usar essa relação aqui. Uma caloria equivale a aproximadamente 4 joules. Então, antes de substituir na fórmula, é isso que a gente vai fazer. Eu tenho aqui que uma caloria, aproximadamente 4 joules. Se eu tenho 891 quilojoules, então 891 vezes 10 a terceira joules, quantas calorias a gente tem? Isso daqui vai dar aproximadamente 222,75 vezes 10 a terceira calorias. Beleza. Chegamos aqui, encontramos o que? Agora vamos substituir na fórmula. Eu tenho que a quantidade de calor vai ser quanto? 222,75 vezes 10 a terceira calorias. Vai ser igual a massa de água que a gente quer, vezes calor específico da água, que é 1, vezes a variação de temperatura, 30. Isso daqui está multiplicando, vai para lá, dividindo. Então, a nossa massa vai ficar 222,75 vezes 10 a terceira, dividido por 30. Isso daqui vai dar aí uma massa de aproximadamente 7,5 vezes 10 a terceira gramas, ou 7,5 quilogramas, que ele pede aí a massa em quilo. Isso daqui vai ficar a alternativa E como correta.